Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Passando aqui para a gente começar já a falar do grande confronto do ano, né? Bahia jogando aí pela Libertadores. Depois de 35 anos, o Bahia consegue chegar à Libertadores. E é sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos dar uma olhadinha no Bahia, vamos olhar o The Strongest também da Bolívia, tá? Começando aqui, aquele nosso jabazinho básico. Se você já é inscrito no nosso canal, deixa essa moral com a gente, ó. Ative o sininho das notificações. Se você não é inscrito, ajude a gente. Inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer o nosso Estádio Esquadrão. E claro, para todos vocês, né? Chegou aqui, deixa o like, porque esse like ajuda bastante a gente aí, beleza? Então, vamos lá, vamos falar de Bahia, vamos falar de The Strongest. Vamos lá, vamos começar a falar aí, né? Terça-feira, jogo importante para o nosso Bahia. Tá aqui até no nosso cardzinho aqui em cima, né? Conmebol Libertadores fase 2, Bahia enfrenta a equipe do The Strongest da Bolívia, ou melhor, o The Strongest recebe o Bahia na cidade de La Paz. Então é sobre isso que a gente vai falar. Nós passamos aí a semana passada vendo o jogo de Copa do Nordeste, vendo o jogo de Baianão até o sábado. Então agora de hoje até a terça-feira e na quarta-feira, que a gente vai fazer o nosso pós-jogo, né? Nós vamos falar disso aqui, ó. Nós vamos falar de Libertadores, beleza? Então, pra gente começar a falar de Libertadores, vamos ver como é que tá o nosso esquadrão. Saltando algumas imagens na tela aí pra vocês, né? Vocês viram que no sábado o Bahia veio com um time bem diferente, claro, né? Poupando jogadores aí para a grande partida, né? Que é a partida dessa terça-feira. Então, time hoje fez um treino técnico, um treino tático. O Rogério Ceni já dividiu ali a equipe e começou a montar o nosso elenco para o jogo dessa terça-feira. Então, alguns jogadores que jogaram ontem, os que jogaram ontem fizeram um treino regenerativo, mas os demais todos participaram aí desse nosso treinamento, beleza? E aí, falando em demais jogadores, né? A gente tem os goleiros. Os goleiros vocês já estão vendo aí. Os goleiros, o Danilo Fernandes e o Marcos Felipe. Esses dois já estão na Bolívia, né? Eles estão lá na Bolívia treinando no nosso aí, vocês estão vendo, né? No nosso parceiro do grupo, o Bolívar, que foi o campeão boliviano. Então, os dois goleiros foram enviados antecipadamente para fazer o treinamento e se adaptar de forma mais rápida à altitude de La Paz, né? Então, esse é o esquema, né? Nosso time se preparando na Bahia e os goleiros já fazendo a preparação na cidade de La Paz, fazendo aquela primeira aclimatação, beleza? Pra gente completar, né? Falta só a gente ver as inscrições. Na sexta-feira, né? Na sexta-feira o Bahia fez aí as inscrições de todos os jogadores. Bahia inscreveu 45 jogadores, né? Nessa Libertadores, tá? E aí aqui a nota, né? A gente escreveu o Everaldo como número 9. O Everaldo, como a gente já noticiou, né, deve ser negociado aí com o Fluminense. Mas tá aqui, ó, número 1 Danilo Fernandes, 2 Gilberto, 3 Gabriel Xavier, 4 Canive, 5 Rezende, Jean Lucas, Ademir, Cauli, Everaldo. Aí a gente tem na sequência, né? Nós temos na sequência o Everton, 10 e a faixa, Rodrigo Nestor, William José, Arias, Eric, Michel Araújo, Eric Puga, Lúcio, que deve provavelmente assumir a 9, né? Caio Alexandre. Aí nós temos para completar aqui, ó, Iago Felipe, o Ramos Mingo, né? O Marcos Felipe com a 22, Iago Acevedo, Caio Roque, Vitor Hugo, David Duarte e Kaique. O Iago Borducci segue aí
se recuperando da sua lesão. O Rogério acredita que ele vai estar liberado para a segunda partida, né? Então, Kaique com a 37. O Kaique treinou normalmente com o elenco no dia de hoje. A gente tem aqui também Denis Júnior integrado, Luciano Juba e Arthur Jampa. Então nós vamos aí com 4 goleiros, né? Juan Pablo, Sidney Daniel, David Martins, Zé Guilherme, o Wendel. Aí a gente tem o Jota, Vitinho, Cauã Davi, Thiago, Roger, Fred, Del, Gabriel Souza e Jorginho. Então o Bahia colocou basicamente todos os jogadores que o Rogério Ceni trabalha, não só os profissionais, mas ele colocou também os da base. A gente vê até o menino Del, né? Del aí que está integrando também a equipe, né? O elenco que pode ser utilizado na Copa Libertadores, ou seja, o Bahia vai aí com todos os jogadores, né? Todos os jogadores que ele tem e, claro, ainda o Everaldo, que até ele assinar o contrato ainda é jogador do Bahia, beleza? Mas o principal objetivo desse vídeo não é falar do Bahia, claro. Do Bahia a gente conhece, do Bahia a gente está acompanhando todos os dias. O objetivo desse vídeo é a gente falar sobre o The Strongest, né? A gente vê algumas notícias, vê o que é que está sendo veiculado lá na Bolívia, certo? Então, para a gente ver o que é que está sendo veiculado lá na Bolívia, primeiro nós vamos ver aqui uma análise, né? Uma análise do que é esse time do The Strongest. E aí a gente vai utilizar o vídeo aqui do Bruno Garcês, do canal Sudaca Brasil. A propósito, se você não é inscrito, se você quer saber sobre futebol sul-americano, ó, o Sudaca Brasil é o local. Vá lá, inscreva-se no canal Sudaca Brasil. Faça como nós aqui do Estádio Esquadrão, que já somos inscritos e estamos acompanhando os conteúdos do pessoal do Sudaca e do Bruno Garcês, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que o Bruno Garcês fala sobre a equipe do The Strongest. Olá, amigo Sudaca! A Libertadores já começou e vamos analisar alguns times conforme a competição começa a pegar fogo. Desta vez vamos falar do adversário do Bahia na segunda fase, o The Strongest. Como esse time de Zago joga, suas virtudes, seus defeitos, depois da vinheta. Brasil. Pois é, amigos, começou a Libertadores. Alô, torcida do Bahia, querem conhecer mais sobre o time boliviano? Primeiro, deixe-me apresentar para quem não me conhece, eu sou Bruno Garcês, jornalista e especialista do futebol sul-americano. Este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol aqui no continente, agora em parceria com Bola pra Resenha TV. Deixe o seu like, se inscreva nos canais, dá essa moral pra gente. Clube The Strongest, time centenário de La Paz, joga no temido Hernando Siles, muito por causa de sua altitude de 3.625 metros. El Tigre, como é conhecido por causa de suas cores e seu mascote, é um dos maiores clubes do país, com grande torcida, só perde pro Bolívar, mas tem uma torcida que lota o estádio com 41 mil pessoas. No boliviano tem 41 títulos nacionais, mas na Liberta nunca passou das oitavas. O rival já foi até as semifinais, e isso incomoda os Tigres, mas já participou 31 vezes do maior torneio do continente, sem ter uma grande representatividade. Nos últimos anos, The Strongest tem oscilado, temporada boa, outra não muito boa. Isso muito se deve à confusa gestão do presidente Ronald Crespo. Em 2024 ficou na segunda posição geral e não ganhou nenhum título, por isso conseguiu essa vaga de Bolívia 3. E na Liberta parou nas oitavas sendo massacrado pelo Peñarol. O time teve a direção de Ismael Rescalvo por boa parte do ano, ajustou o time, mas é um time sem muita confiança em jogos decisivos. Era passivo demais. Faltou isso pro Tigre, até que tinha um bom elenco, o segundo melhor na Bolívia, mas foram eles que salvaram o ano do Tigre. Vamos ver então quem são as estrelas do time para essa temporada. Posso botar Henrique Triveri, o atacante, oscilou um pouco na temporada ao todo, mas fez seus gols bem eficaz. Vou citar aqui também um talentoso Jason Chura, jovem extremo de apenas 21 anos, rápido e habilidoso e pode jogar mais recuado pelas bandas. Tem que citar também Álvaro Quiroga, relógio e controle defensivo do meio de campo do Tigre, fez uma boa temporada em 2024. Recupera bem a bola e faz o time jogar. E por último, vou ressaltar o meia Luciano Ursino, argentino também corre o campo inteiro e é muito regular. Mas o time perdeu força, perdeu para mim os dois
melhores de 2024, o goleiro Billy Vizcarra, um dos melhores da Libertadores, foi para o Aliança Lima do Peru, e o meia colombiano Maico Ortega, que já se despediu do clube, meia com chegada e passes entre linhas. Vai sentir muito. Também saíram o Rodrigo Ramádio, Guayar e o atacante Bruno Miranda. E quem chegou? O goleiro Luiz Banegas, ex-San José, o zagueiro argentino Chiatti, ex-Jorge Wilstermann, e o goleador paraguaio Juan Godoy, que foi artilheiro da temporada passada com 22 gols. Para falar a verdade, o time investiu mesmo no técnico. Antônio Carlos Zago fez um bom trabalho no Bolívar, saiu campeão por lá, não foi bem na seleção boliviana, mas Crespo está confiando no trabalho do brasileiro, que faz o simples na defesa e no ataque dá confiança para os caras da frente aproveitar os espaços. Tem alguns bons jogadores, mas perder Vizcarra e Ortega o time pode sentir. Vai confiar em Tura e Trivério, é a solução. Marcação média e alta para roubar rápido e ser assertivo lá na frente. Foi assim que o time se comportou contra o Blume e o Aurora em amistosos, goleou, mas tomou sufoco nos 2 jogos. Precisa calibrar esses encaixes na marcação e fechar mais os espaços. Deu muita liberdade para que eles criassem. Depois, pegou o Tomayá e foi mais consistente na defesa e eficaz lá na frente. E venceu por 2-0. Mas é início do ano e início do trabalho, está engrenando. Em questão de tempo, é pouco para a zaga inventar muita moda. É ajustar a defesa e confiar nos caras lá na frente. Tá aí, né? É o que fala o Bruno Garcês sobre a equipe do The Strongest, né? Quiroga, alguns jogadores importantes que o The Strongest tem no elenco e alguns jogadores que saíram, né? Segundo aí a gente vê o Bruno Garcês falando, o grande nome para essa temporada seria o Antônio Carlos Zago, né? Um diretor técnico, treinador para dar aquela organizada no time. E o que a gente já sabe então? Como o próprio Bruno Garcês falou, o time deve ter uma marcação alta, então ele deve pressionar a saída de bola, ou pelo menos nesse início de temporada, né? Ele deve tentar pressionar a saída de bola do nosso Bahia e incomodar o Bahia, ou seja, eles vão jogar exatamente do jeito que o Bahia não gosta, né? Marcação alta incomodando. A gente agora tem que torcer aí para que o nosso esquadrão saia-se tranquilamente disso, né? Uma outra informação interessante também é o seguinte: o The Strongest ele não está tendo nenhum campeonato. Enquanto o Bahia está jogando aí Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, o The Strongest vem apenas se preparando, né? Treinando e se preparando para o jogo da terça-feira, para esses 2 jogos aí da sequência, né? Com isso, o The Strongest ele jogou na sexta-feira e tá aqui o resultado, ó, da sexta-feira, o The Strongest jogando em casa contra a equipe do Universitário, eles acabaram empatando, ó, em 1-1. Então, The Strongest aí vem de um empate contra a equipe do Universitário, beleza? E para completar, né, parece que a situação lá, o pessoal tá meio em pé de guerra com o presidente do The Strongest, né? Na sexta-feira, da mesma forma que o Bahia escreveu os jogadores, a equipe do The Strongest também escreveu. E esse site do Twitter aqui, ó, o Garra, Paixão e Sentimento, né? Eles colocaram a lista de inscritos, ó. O The Strongest escreveu 30 jogadores para a fase prévia da Libertadores 2025. Aí ele fala, o que mais chama a atenção é a inclusão de Lopes e a ausência de Jason Tura. Jason Tura é o jogador que o Bruno Garcês, né, deu aí como um dos grandes nomes, o jogador de 21 anos que daria essa mobilidade, né? Então, e que esse ano não teremos nada que use a camisa 10. Então, ele tirou o Jason Tura e não tem jogador que use a camisa 10. Tá aí a relação dos inscritos, né? Se vocês conhecem os jogadores, estão aqui. O Banegas é o goleiro contratado que o Garcês fala. Aí a gente tem aqui o Quiroga, né? E os demais. Então, time do The Strongest vem aí com 30 jogadores inscritos para competir com o nosso Bahia, beleza? Para completar também é o seguinte, aquele mesmo Twitter, né? Ele
passa duas informações interessantes. Aqui ele vem aqui. Enquanto em La Paz, né, devido aos problemas que o clube tem por culpa de Ronald Crespo e seus sequaces, então o diretor, né, o Ronald Crespo, né, não se venderam 20% das entradas disponíveis. Então, vocês viram, o Bruno Garcês fala que eles conseguem colocar ali uns 40 mil pessoas nesse estádio aí que a gente vê aí ao fundo aqui, tá? Com isso, né, o que o pessoal lá do Twitter já tá achando, ó, é que no dia da partida a capacidade deverá ficar em 50%. Por que isso é importante, né? É importante para a gente entender o seguinte: time do The Strongest vai ter torcida, a gente tem alguns jogadores, vai ter torcida do Bahia também, a gente sabe que tem alguns youtubers aí, tem outros que vão para lá, tem gente que vai transmitir o jogo de lá pela rádio e tem gente que vai torcer, né? Então, o pessoal tá lá, mas o The Strongest deve ter aí pelo menos 50% do estádio, ou seja, entre 20 e 30 mil pessoas no estádio, tá? É uma quantidade de gente grande. Se o Bahia jogar bem, provavelmente esses caras vão ficar bem caladinhos, né? Para finalizar, a gente já falar do The Strongest, né? Vamos ver aqui, de acordo com o pessoal do Garra, Paixão e Sentimento, né? Garra, Paixão e Sentimento, pessoal, a torcida do The Strongest, essa aqui seria, ó, uma provável alineação, ou seja, a provável escalação do time, né, para a partida. E aí a gente vê que o Jason Chura não vai jogar. Então, esse aqui deve ser aqui, por exemplo, Yanarico ou Pedraça. Aí seria uma troca na zaga, mas o time deve jogar num 4-4-2 com a frente lá com Trivério e Guerreiro. A volância aqui com o Arrascaeta, o Amoroso, o Castro e o Ursinho, né? Os laterais, o Moriço e o Supaiabe, ou seja, aqui para o Luciano Juba marcar, e na esquerda aqui o nosso provavelmente Gilberto. Então tá aí um provável time, né, da equipe do The Strongest. A gente vai acompanhar e na segunda-feira a gente fecha isso aí, beleza? Tá aí primeiras notícias, algumas informações com respeito ao The Strongest. Se você quiser contribuir também, você manda a informação pra gente, a gente posta aqui. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá.